O presente trabalho é fruto das pesquisas empregadas na vigência 2020 e 2021 do Programa Institucional de Bolsas PIBIC-CNPq/UFPB, como título de projeto Histórias dos e das trabalhadores e trabalhadoras da Instrução Pública Primária, Província da Paraíba do Norte, 1864 a 1866. Título do plano: Como vivia um ou uma professor ou professora. Sobrevivências e subsistências, 1864 a 1866. Autor: Clebson Mateus de Lacerda. Orientadora: professora doutora Mauriceia Ananias. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Educação de qualidade. Objetivo: a pesquisa verificou e demonstrou as experiências dos e das docentes paraibanos e paraibanas no fazer-se trabalhador e trabalhadora da instrução pública primária, na província da Paraíba do Norte, de 1864 a 1866, inseridos em uma sociedade escravista, excludente, predominantemente agrária, com problemas urbanísticos e sanitários. Como fontes de coletas de dados, utilizamos as leis e regulamentos da instrução da Paraíba no período imperial, a instrução pública na Paraíba do Norte, discursos, falas e relatórios de presidentes de província, fontes para a história da educação da Paraíba Imperial, documentos diversos parte 2, e o jornal O Publicador, edições do ano de 1864 a 1866. Os jornais A Esperança e o Despertador estavam no projeto original, mas eles foram desfavoráveis à pesquisa. Havia poucas páginas e algumas não compreendiam o recorte temporal proposto no projeto. A proposta original deste plano era fazer o cotejamento dos dados com o primeiro plano de trabalho, que tratou dos valores de salários e gratificações de professores e professoras no mesmo período e usando a mesma documentação. Infelizmente, por conta da pandemia de Covid-19, esse procedimento não foi realizado. Assim, a análise apresentada se deterá nos dados coletados por este plano, de acordo com as categorias de análise apresentadas a seguir. Categorias de análise: primeira, alimentos, regulação e comercialização. Segunda, moradias, condições de estruturação, valores e localizações. Terceira, salários e gratificações de trabalhadores de variados setores da sociedade oitocentista paraibana. Quarta, escravizados e escravizadas, vendas e serviços. Alimentos, regulação e comercialização. Neste tópico, descrevemos como se dava a regulação e comercialização de alimentos no Brasil e na Paraíba oitocentista, haja vista a falta de uniformidade nos padrões de pesos e medidas antes de 1874. Apesar que desde 1862 havia um decreto do governo imperial exigindo a adoção do sistema métrico francês. Porém, a gente vai ver que esse processo será um processo lento e gradual. E essa lei só entrou em vigência em 1872, sendo prorrogada por mais 2 anos, chegando na província da Paraíba do Norte no ano de 1874, sem aviso prévio à população e impondo punições aos comerciantes que não seguissem o novo decreto. Aí a gente vai ter o desdobramento de um movimento chamado quebra-quilos. O quadro 1 evidencia valores de alimentos e custos para os professores e professoras de primeiras letras. Dentre os produtos elencados, o valor total dos itens era de R$ 41.280. Este valor equivalia a 10,3% dos ordenados anuais pagos aos professores e professoras das escolas de primeiro grau e equivalia a 8,2% dos valores pagos anualmente aos professores e professoras das escolas de primeiro grau. Moradias, condições de estruturação, valores e localizações. Os valores das moradias e dos aluguéis eram designados a partir de fatores relacionados às suas localizações e ao estado físico dos imóveis. A maior parcela de habitações elencadas era da cidade da Paraíba, capital provincial. Ao longo do estudo, poucos valores foram encontrados referentes a habitações de outras cidades, vilas, freguesias e povoamentos, sendo a Vila de Pobal uma exceção. As casas com os preços mais elevados estavam situadas na Rua do Carmo e na Rua das Convertidas, por 2 contos de réis e 1 conto e 200 mil réis, respectivamente.
ambas em áreas centrais da capital. As características estruturais das casas influenciavam diretamente nos valores pagos para suas aquisições. As de taipa, coberta de telhas, eram comercializadas a preços inferiores aos casarões considerados de melhor centralidade e arquitetura. Uma na Rua da Ponte foi anunciada no periódico por R$ 200 mil e outra na Rua da Lagoa por R$ 30 mil. Salários e gratificações de trabalhadores de variados setores da sociedade oitocentista paraibana. Os cargos com maiores salários anuais foram o do diretor da instrução pública, com R$ 1,8 mil, o do diretor do Colégio Educandos e Artífices, com R$ 1,5 mil, caso fosse sacerdote, ou R$ 1,2 mil para um cidadão comum. As menores remunerações anuais, inferiores a R$ 1.000 e menores que as dos docentes da instrução pública da Paraíba, eram as do médico e do mestre de música do Colégio Educandos e Artífices, com vencimentos de R$ 240 mil e R$ 250 mil anuais, e as do ajudante do bedel do liceu, de R$ 300 mil anuais. A maior gratificação paga foi a do contratado responsável pela compilação das leis provinciais, que recebeu R$ 3,5 mil. Em relação às gratificações anuais, sabemos que o bedel do liceu recebia R$ 100 mil, assim como os professores das escolas de segundo grau, e essa mesma quantia foi paga mensalmente ao capitão do porto do Varadouro. Escravizados e escravizadas, vendas e serviços. Havia preços da venda e aluguel de cativos e cativas entre 6 e 60 anos de idade, sendo 3 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. A escrava serafina de cor crioula, de 25 anos de idade, era avaliada a R$ 1,00, um valor excessivamente superior ao da escrava Cosma, uma mulata considerada velha e doente, de R$ 3 mil. Já o escravo Firmino, o mulato de 20 anos, foi colocado à venda pela quantia de R$ 350 mil, enquanto o garoto de 12 anos, de nome Joaquim, também mulato, por R$ 100 mil. Percebe-se a discrepância nos valores dos sujeitos, equivalente a R$ 250 mil, muito provavelmente porque a primeira pessoa era um adulto jovem e, portanto, apta a quase todo tipo de trabalho, e a segunda ainda muito jovem para atividades nas lavouras e nas ruas. No que diz respeito aos aluguéis dos escravos, há apenas informações de um homem chamado Antônio, descrito como um crioulo de 30 anos. Parte das nossas conclusões foi que, durante os anos de 1864 e 1866, era possível um ou uma professor ou professora das escolas de primeiro e segundo grau sobreviverem e ou subsistirem com os pagamentos do poder público. No entanto, somente os seus vencimentos e suas gratificações não eram suficientes para promover uma vida confortável, o usufruto de moradias bem localizadas e estruturadas, o consumo de serviços de escravizados mais novos e mais novas e com melhores condições físicas e uma posição de destaque entre as maiores e melhores remunerações dos funcionários e funcionárias públicos e públicas da província da Paraíba do Norte. Agradecimentos. Graças à Propesc UFPB, ao CNPq, à BND Digital e aos esforços de estudantes de iniciação científica, de pós-graduação em História e Educação e de professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras da UFPB, integrantes do GENO e do STED-BR-PB, que trabalharam na digitalização e democratização do acesso aos documentos relativos à história e à historiografia da educação da Paraíba oitocentista desde o ano de 2004, o plano de pesquisa não sofreu tantos danos